Olá, graça e paz no Senhor Jesus. Eu quero ler com você o Salmo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo ele tem um paralelo muito claro entre os justos e os ímpios. O justo é retratado do versículo 1 ao 3, os ímpios do 4 ao 6. E um fator interessante que nós podemos observar é que aquele que é feliz, bem-aventurado quer dizer feliz, aquele que é feliz, ele não anda, não se detém e não se assenta na roda dos ímpios. Veja o paralelo, veja a progressão que há. Ele não anda, ele não para, não se detém, ele não se assenta. A pessoa justa, o justo desse salmo, ele não cai em tentação. Ele vence todas as tentações. No versículo 2, nós vemos que aquele que é justo, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem uma alegria constante de meditar na lei do Senhor constantemente. E no versículo 3 vemos que esse justo, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ele é constante, a folhagem dele não murcha, ele dá fruto. Mesmo nos momentos mais difíceis de sequidão, ele permanece constante. Já no versículo 4, nós vemos a figura dos ímpios, e os ímpios, diferente dos justos, eles não são constantes. Eles são como a palha que o vento dispersa. Então o vento bate na palha e leva a palha e ela vai embora para qualquer direção. Isso demonstra que eles são inconstantes. O versículo 5 mostra o destino dos perversos, o destino dos ímpios. Eles não vão prevalecer no juízo. Por quê? Porque é o Senhor que vai fazer o juízo. E é o Senhor que sabe quem são os verdadeiros justos e quem são os verdadeiros ímpios. Muitos podem até se fazer de justos, mas o Senhor é que os reconhecerá. Bom, quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa assim: quem é o justo desse salmo? Existe alguém nesse mundo que consegue não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores? Tem alguma pessoa nesse mundo que consegue ter esse prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite? Existe algum ser humano capaz de ser como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no devido tempo e que a sua folhagem não murcha? Quando a gente para pensar sobre isso, a gente percebe que nenhum de nós tem as condições de preencher essas características. Nenhum de nós. Nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores. Em algum momento caímos em pecado, em algum momento nós não sentimos esse prazer todo de estar na lei do Senhor, em algum momento nós vacilamos, nós somos bem inconstantes. Porém, eu queria te lembrar de algo muito importante que a palavra de Deus nos fala. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e Jesus é plenamente homem. Jesus, ele se encarnou, o Filho de Deus se fez carne e ele viveu como cada um de nós viveu. Ele experimentou tudo que nós experimentamos, mas sem pecado. Ele satisfez a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Ele gerou fruto com a sua vida. Ele sempre foi constante. E esse homem justo, ele veio a essa terra para fazer com que pessoas ímpias, injustas, pecadoras como eu e você pudessem ter a salvação. Então, de fato, nós não somos justos. A gente não consegue seguir esses requisitos aqui sem Jesus. Mas com Jesus,
nós temos salvação. Com Jesus, nós podemos olhar para essa passagem e não olhar com tristeza. Nós podemos olhar para esse salmo e não sentir nenhum sentimento ruim. Pelo contrário, nós podemos olhar para esse salmo e dizer: nós agora somos justificados pela obra do Senhor Jesus nas nossas vidas. Agora, olhando para esse salmo, a gente consegue ter prazer na palavra do Senhor. A gente sabe que não é toda hora que a gente tem aquele prazer, aquela vontade de buscar o Senhor na sua palavra, em oração. Mas em Jesus nós temos essa alegria, nós temos essa condição. Sem Jesus, a gente fatalmente cairá em pecado. Mas com Jesus a gente pode vencer o pecado. Sem Jesus nós somos como a palha que o vento dispersa, mas com Jesus nós somos como árvores plantadas junto à corrente de águas. Com Jesus nós podemos dar o fruto do Espírito, nós podemos ter uma vida frutífera. Com Jesus nós podemos nos manter constantes diante das tempestades da vida. É por isso que eu quero perguntar para você: você quer ser como os ímpios, que são como a palha que o vento dispersa, ou você quer ser como o justo? Então, se você quiser ser como o justo, dependa de Jesus. Olhe para Jesus. Mantenha o seu olhar firme em Jesus. E assim, seja justificado pela fé, seja salvo pela graça e viva em paz e alegria no reino de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra tão preciosa, Deus. Nos ajuda a sermos, ó Deus, seguidores Teus, dependentes de Ti, e que nós vivamos, ó Pai, debaixo dessa dependência. Vivendo, ó Deus, querendo a justiça, querendo a Tua palavra, querendo, ó Deus, gerar frutos na nossa vida. E tudo isso baseado na Tua graça sobre nós, baseado naquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário e que o Senhor tem preparado para nós na Nova Jerusalém. Por isso, ó Deus, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.